Capítulo 17, versículo de número 8. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 8 e versículo de número 9. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água, que beba. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz: Deus faz acontecer com quem não pode acontecer. Como o Senhor aceita o glorificador? Senhor Jesus. A Bíblia do Senhor a todo momento, já bem conhecida essa passagem, onde nós já lemos e já vimos, e já podemos ver já muitos pregando essa palavra, trazendo ela como então essa viúva sendo então a sustentadora de um profeta. Mas eu estudando um pouco mais a palavra do Senhor, analisando o que Deus aqui trazia, eu pude aqui perceber que dentro da cidade de Sidom havia viúvas, e as viúvas naquele tempo não eram consideradas mulheres pobres, porque todas que eram viúvas, elas tinham heranças. Eram heranças que eram deixadas através de seus falecidos, através de seus filhos, através de seus herdeiros, ou através dos seus antepassados. Mas eu vejo aqui Deus usando uma mulher, já não aquela que tinha condições, porque é fácil você chegar à casa de quem tem condições e contar a tua situação, ela abrir as suas dispensas, olhar para ti e te abençoar, e você falar: é Deus que está comigo, é Deus que veio para me abençoar. É tão fácil você chegar diante de uma pessoa ou diante a um lugar e você deparar as situações e ela chegar até te dar, e ela nada mais falar assim: olha, eu abençoei, eu dei, eu fiz algo, quando na verdade ela fez o que te sobrava. Eu vejo Deus tirar o profeta Elias de dentro de um deserto, onde a depressão tinha batido, depois de uma luta travada com os 450 profetas de Baal, onde ele brigou todo momento, onde ele guerreou a todo momento, e depois de uma grande luta, a depressão veio sobre ele. Ele teve um momento de ele se afastar. Deus permitiu que ele fosse até mesmo a um lugar, e aquela terra, aquele deserto, Deus deu água fresca, mandou alimento para ele, sim, mas o Senhor, depois de ter alimentado, ele manda que ele se levanta, ele manda que ele vai à cidade. Mas o que mais me chama a atenção, que ele achando que viria uma mulher ou alguém que pudesse ter condições de abençoá-lo, vem aquela que cuja estava pegando lenhas para poder fazer um pedaço de bolo e ali pedir a morte. Uma mulher cuja não tinha nem tão pouco nada dentro da tua casa. A dívida era tamanho dentro da tua casa. A situação que ela passava era devastadora. Ela já não tinha mais esperança para o dia seguinte. A luta que ela passava era tão grande que ela pegava os gravetos com as tuas mãos e ela mesma começava a dizer: Senhor, hoje talvez é meu último dia. Hoje é minha última esperança. Hoje eu não tenho mais nada para oferecer. Hoje é o meu último alimento. Mas Senhor, eis que antes de eu ser viúva, o teu servo, ele era um homem cujo estava nos teus pés. Ele te adorava, ele buscava o Senhor o tempo todo, ele estava ali fazendo a tua obra. Mas a dívida chegou. Mas como era de costume, as mulheres não entravam nas situações que nasceram na casa. Ela não sabia o que estava acontecendo, e a única coisa que veio
veio é as dívidas, a falência, a situação. E por esse motivo eu não posso mais me casar, porque a lei de Judá, a lei que vem sobre nós, nos proíbe novamente de casar. E por esse motivo eu não posso estar trabalhando. O que eu vou fazer? O que vai sair de mim agora? A preocupação dela era tamanha, mas ela não tinha perdido a esperança. A Bíblia do Senhor, ela vai dizer que a todo momento que ela pegava os gravetos de um lado para o outro, ela simplesmente estava clamando ao Senhor. Talvez você entrou nessa noite, nessa esperança, dizendo: Senhor, eu posso amanhã não ter mais nada para oferecer, mas hoje, Senhor, mesmo nesse tempo que foi um tempo difícil, mesmo na luta que hoje eu passei, mesmo na situação que veio acontecendo, mesmo, Senhor, que tudo estava para que eu não viesse, para que eu não estivesse na tua casa, Senhor, eu vou enfrentar tudo agora para chegar na tua casa, para te adorar, para te clamar, para te buscar, porque, Senhor, o Senhor, Ele diz que o Senhor envia providência da onde não existe, e é hoje essa providência que eu preciso na minha vida, é hoje, Senhor, que eu preciso viver o sobrenatural do Senhor. Senhor, eu tenho certeza que eu não vou sair da tua casa da mesma maneira que eu entrei. Foi dessa maneira que quando Deus, Ele faz acontecer aonde não existe, é por isso que nós vemos Deus começar a abençoar não somente um, Deus abençoa dois. Quando o profeta vai até ela começa a pegar, ele diz logo de cara para ela: olha, faça primeiro o bolo para mim, não faça para você. Ela olhou, talvez aquela hora falou assim: meu Deus, mal sabe ele que o bocado de farinha que existe é pouco, o azeite é pouco, o meu filho está com fome e ele pede para que eu venha alimentar ele. Sabe que Deus, Ele fala, quando você primeiramente faz a vontade do Senhor, quando você primeiramente busca a Deus, quando você primeiramente anda na presença do Senhor, nada Deus vai deixar voltar na tua casa, nada o Senhor vai deixar acontecer na tua vida, nada vai deixar andar para trás, porque o Senhor é aquele que olha para cada um de nós, é o Senhor que vem diante de nós para poder nos abençoar. Pastor, mas eu tenho tanto tempo já de evangelho, não importa. Pastor, mas eu conheço a palavra do Senhor, não importa. Pastor, mas há uma promessa que foi dita há muitos anos atrás. Quem disse que a esperança tinha morrido diante de ti? Quem disse que Deus, Ele virou as costas para você? Quem disse que Deus, Ele não vai entrar com a providência diante de vós? Quando nós começamos a ver no livro de Gênesis, capítulo de número 38, nós vamos ver uma mulher chamada Tamar, cujo ela foi em todo momento ironizada, ela foi humilhada, porque o teu marido já tinha morrido, o teu sogro largou ela às tralhas. Ela teve que tomar uma atitude, e a atitude de Tamar foi aquela hoje no qual muitos não têm mais costume de fazer. Ela sabia que seu sogro precisava ter uma resposta, já que era daquela maneira, ela teve que passar até mesmo por uma mulher prostituta. Ela teve que pedir o que mais custava a ele, para que então pudesse ela novamente ser chamada, não mais de mulher à toa, mas sim aquela aonde o qual iria dar continuidade à geração, o qual Deus já tinha prometido. A promessa de Deus na vida dela não tinha acabado ainda, por isso que Deus permitiu que ela entrasse e fizesse de tal maneira, porque Deus tinha promessa para se cumprir ainda na vida dela. Assim também é na nossa vida, Deus também tem promessa para entregar na minha vida e na sua vida. Não importa o tanto que você tem que clamar, não importa o tanto que você tem que lutar, continue somente adorando ao nome do Senhor. Deus, Ele olha assim, como Ele vê através de Raabe, uma mulher cuja onde ela estava, numa cidade que já era totalmente contaminada. Mas quando Deus envia Josué,
junto com os exércitos, para poder então derrubar as muralhas de Jericó. Aleluia, meu Deus. Primeiramente, Deus envia 2 soldados. E os 2 iam com uma única missão: de espiar, olhar como que era, o que tinha lá dentro, de que maneira eles iam enfrentar. O que eles não esperavam é que Raabe tomaria uma atitude de acolher aqueles 2 homens, 2 servos de Deus, colocar para dentro da tua casa, escondê-lo, para que ninguém os matasse. Mas ela olha para eles e diga: olha, eis que agora eu faço um trato contigo. Não deixe que eu venha ser morto junto com eles, quando vós passarem por aqui, porque conheço o Deus que você clama, que você busca. Não se esqueça de mim. Há uma coisa que eu começo a entender: que nós louvamos a Deus, clamamos a Deus, falamos que conhecemos a Deus. Mas eu estou aqui trazendo uma palavra onde tem pessoas incrédulas, que parece que conhecem a Deus melhor do que nós. Aleluia, meu Deus. Raabe, ela era prostituta. Não porque ela queria, porque naquele tempo, quem conhece a história sabe que as mulheres eram vendidas, eram dadas pelos seus pais em troca de segurança ou de alimento. Mas quando eu vejo Raabe, ela fala: eu não quero mais essa vida para mim. Ela já tinha ouvido falar de Jesus, a única coisa que acontecia é que ela não poderia adorá-lo. Ela já tinha ouvido falar de Deus, mas ela não podia estar na presença de Deus. Quem disse que as oportunidades não foram feitas para se agarrar? Ela sabia, quando ela pega a oportunidade, ela diz: agora chegou a minha vez. Quando vós for dar volta ao entrar pela cidade, não permita que nada aconteça conosco. Foi aí que Deus então usa a vida dos 2 servos e diz: pendura o cordão sobre a tua janela. Que quer dizer o escolhão de escalote? Aonde Deus não vai derrubar. Pendura em todos aqueles que estiverem dentro da tua casa. Esses não serão atingidos. Quando nós começamos a buscar, a primeira coisa que nós falamos: Senhor, ouve a minha oração e salva o meu familiar. Quando nós começamos a andar na presença do Senhor, a primeira coisa que nós falamos: Senhor, eu quero somente te adorar, eu quero somente te servir, mas para isso, troca as minhas vestes, porque são sujas. Quando nós começamos a estar na presença do Senhor, nós nos envergonhamos, porque muitos são aqueles que estão prontos para poder nos atingir com palavras, até mesmo com situações. Ele nos aponta, porque nós não andamos, não falamos e nem mesmo pensamos mais da mesma forma. A única coisa que nós queremos é estar adorando, buscando a Deus. Mas ninguém entende. Mas não é para entender mesmo. E se fosse para entender, a vezes seria fácil demais. E é por isso que nós passamos por tanta situação. É por isso que nós vemos situações acontecer. A Raabe, ela segurou e disse: agora chegou a minha vez. É por isso que quando olhamos a genealogia da história de Raabe, nós vamos ver que ela gera até a 4ª geração e vai chegar até Davi. Deus também tem plano na sua vida. Deus tem plano na tua família. Deus tem plano na tua casa. A tua geração, Deus também tem planos para que o nome dele venha a ser glorificado. É dessa maneira, quando Deus por sua vez ele começa a derramar, assim também como ele fez na vida de Ruth. Ruth, ela sabia, ela podia voltar com a sua meia irmã para trás, ela podia abandonar tudo. Ruth, ela falou assim: não, eu cheguei até aqui, por que eu tenho que voltar para trás? Eu cheguei até aqui com tanta luta, tive que engolir tanta situação, eu tive que ver tanta coisa, e agora que eu estou prestes de poder ver algo maior na minha vida acontecer, porque me bateu desânimo, tristeza, angústia. Noemi foi a primeira a dizer: Ruth,
Pega isso, ó minha irmã. Volte para a casa de seus pais. Do meu ventre não pode vir mais nada. E eu também não posso mais me casar. E eis que agora para onde eu irei voltar? Talvez nem lá eles vinham me aceitar. Ruth começa a ficar então ali olhando e diz: olha, o Deus que você serve também será o meu Deus. O Deus que você clama também será o Deus que eu vou clamar. O que acontecer contigo vai acontecer comigo. Não irei me afastar de ti, porque enquanto vós estava com seu marido, com seus filhos, vós nunca se afastou de mim. Agora que vós precisa, será eu agora que vou sair? Não! Ruth, ela usa do que ela já tinha meio aprendido, e ela vai com Noemi. E quando ela vai com Noemi, ela não estava imaginando que no meio de um caminho onde o qual ela iria pegar trigo, há duas coisas que eu vejo. Ruth, ela adorava tanto a Deus pela manhã, que quando ela ia até mesmo onde o agricultor Boaz tinha sua plantação, ela falava: Senhor, o Deus da minha sogra Noemi, se tu é com ela, seja comigo também. Se tu abençoa a vida dela, toma minha vida também. Não permita que nós morramos dessa maneira. Ruth tinha esperança. Ruth sabia que o inesperado poderia se tornar já esperado por ela. Mas quando ela começa a pegar trigos, e eis que ela se debate ao então famoso e também rico Boaz, ele olha e já começa a lhe despertar já um amor. Você sabe que a primeira vista, o primeiro olhar que foi dado a você, foi despertar esse primeiro amor. Glória a Deus. Quando Deus ele olhou para mim, para você, ele diz: olha, o meu amor por você basta. Quando Deus olhou para mim, para você, falou: olha, eis que por causa de vós enviarei o meu filho para poder morrer por ti. Porque a Bíblia do Senhor, ele diz que em todo momento o desejo que ele tinha era de acabar com tudo. Mas quando ele via um homem e uma mulher chorando nos pés dele, quando ele via um homem e uma mulher clamando ao Senhor, ele falava assim: eu não posso acabar por causa dele. Eu não posso terminar com tudo, porque a minha serva clama. Eu não posso agora terminar com tudo, porque eles estão de joelho clamando mesmo no meio de uma luta. Eu preciso agora fazer algo para que ele não perca a esperança, para que ele não desanime, para que ele não pare na tua fé. A Bíblia do Senhor diz que o Senhor ele se preocupa comigo e com você. Deus ele está tão preocupado conosco que nós estamos aí olhando o que acontece ao mundo afora. Eu vi uma coisa interessante. Por que o Brasil ainda não é tão afetado como é afetado lá fora? Os países primeiros do mundo hoje estão numa decadência muito grande, estão vivendo de ilusão. Nós pode até não ter nada, mas eu vejo um povo forte que ora, que clama a todo momento, e vejo Deus toda hora. Eu vejo esse Brasil afora acomodando gente, mais gente, e nunca dizendo não. Por que isso acontece? E sabe por que isso acontece? Porque são pessoas como essas escritas que estão aqui hoje. São pessoas que aqui não têm nada para oferecer. Eu dizia até mesmo no que eu via: o Brasil não tem tanta estrutura para comportar tantos estrangeiros. E quem tem estrutura, fechar as barreiras, as portas, e não traz para dentro do seu país. E eu fiquei olhando aonde o Brasil vai colocar 15 mil estrangeiros de uma terra, mais 10 mil de outra terra, sendo que já estão aqui, são todos já desempregados, quase não conseguem ter escola, quase não conseguem nem tão pouco andar. E aonde vai colocar tantas essas pessoas? São mais de quase 300 mil pessoas chegando para cá. E o Brasil está dizendo:
falar, pastor, isso não é normal. Não é normal quando um país como esse não estivesse crescendo tanto no cristianismo como está crescendo agora. Quando há um povo que ora, que acomoda, que vem, que adora a Deus, nós começamos a ver as mudanças que acontecem, mas estão tomando nosso lugar. Não, o que é teu, o que é deles ainda vão vir. Eu quero te dizer uma coisa: se você souber aproveitar o que Deus entregou nas tuas mãos, a ferramenta que Deus entregou nas tuas mãos, você vai saber manuseá-la muito bem, porque aonde você colocar a planta dos seus pés, tu verás a glória de Deus sobre a tua vida, porque é assim que Deus ele tem chamado, é assim que Deus tem escolhido. Deus ele não chamou os questionadores, murmuradores, mas ele chamou homens e mulheres valentes, guerreiros, homens que como aqueles que olharam a situação, mas não enfraqueceram, disseram: pode cair o mundo, mas eu não serei atingido. Pode a situação estar acontecendo, mas aonde eu colocar a planta dos meus pés, Deus irá derramar a tua bênção diante de nós. Deus ele começa a ver que a situação que ele faz é quando nada mais parece ter jeito. Tu já viu algum homem, alguma mulher de Deus fervoroso que clama a Deus, quando ora, no dia seguinte Deus não responde? Deus ele está falando hoje com você, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Deus ele está dizendo nessa noite: não importa. Glória a Deus. Há coisas que nós temos que começar a confiar de uma forma diferente. Tu não foi chamado para guerrear contra o seu próprio irmão. Tu não foi chamado para guerrear contra aquele que vai entrar pelas portas da igreja, não. O seu inimigo é aquele qual você não vê. É aquele que não tem um desejo que você louva, que você adore, que você clame a Deus. É aquele que não tem um desejo que você possa profetizar e saber que no dia que você menos esperar, é o Senhor que vai entrar com a providência. Esse não tem um desejo que você cresça espiritualmente. Mas quando nós começamos a ver, para dar tudo que estava errado, Deus ele fala assim: ó, tudo aquilo que parecia dar errado, começa a dar certo na nossa vida. Coloca as tuas mãos. Tu já ministrou uma vez aqui. E por esses dias, tu falaste até mesmo para ti: Senhor, tu sabe da onde me tirou. Mas muitas vezes, Senhor, a prova é tão grande que parece que aonde eu estava era melhor do que onde eu estou agora. Porque eu passo por tanta luta, o desafio é tão grande. Eu penso que vem de longe, vem de tão perto. As situações parecem que vêm, em vez de vir de pessoas que não me conhecem, não. São pessoas que me conhecem e me perguntam: cadê o teu Deus? Sabe o que o meu Deus ele manda te dizer por que você entrou por essas portas hoje? Há uma situação que era para dar errado na tua vida. O meu Deus ele manda te dizer que hoje ele vai dar certo, porque o nome dele vai ser glorificado diante de ti, e na teu celeiro é ele que manda a providência, porque ele disse: filho, não temas a sua promessa, porque sou eu o teu sustentador, sou eu aquele que o seu redentor, sou eu que te chamei pelo teu nome. Não se importa com aqueles que tentam te envergonhar, porque te exaltarei para o meu nome ser glorificado. Deus ele falou assim: filho, continue fazendo a minha vontade. E quando abrir a tua boca, como até mesmo o enganador que entrou por aí pela igreja, somente para te olhar e dizer: tu pregas o que não vive, não se preocupa não, porque tu viverás o que ainda não pregou, porque o meu Deus entregará nas tuas mãos. Deus, quando ele entrega, ele sabe o momento certo de poder abençoar. Assim também o Senhor, ele faz as situações erradas, como na vida de José. Os planos na vida de José, na vida daquele que estavam ali ao teu lado, seus irmãos, pegou ele, falou: agora nós vamos acabar com o sonho dele, agora nós vamos acabar com aquilo que ele acha que ele vai receber. Ei, o que eles acharam que ia dar errado, deu certo lá na frente. Seus irmãos
que era para dar errado começou a dar certo. E o que me chama a atenção é que quando seus irmãos foram de frente com José, não pôde reconhecê-lo. Ele se prepara, porque os seus acusadores não vão reconhecer quando a vitória chegar. Deus, ele diz assim: filho, olha, os seus acusadores, quando chegarem perto de você e Deus te usar para falar, eles não vão reconhecer que é o mesmo que foi humilhado lá atrás, mas é aquele que Deus exaltou lá na frente. Quando eles viram José ali sentado como governador, e todos eles tiveram que se ajoelhar, seu pai teve que se ajoelhar. Aí José olhou e disse: olha, tu lembra lá atrás o que Deus me falou? As luas, as estrelas se ajoelhariam diante de mim. José, tenha misericórdia, eu já tive misericórdia, porque a palavra do Senhor não é aquela que não se cumpre. Há um tempo para se cumprir, e o tempo chegou na minha vida. Agora vocês têm que saber que o Deus de ontem opera hoje, e o Deus de hoje amanhã estará comigo, e é Ele que manda dizer que neste lugar há pessoas que eu estou abençoando para o nome dele ser glorificado. Não importa, mesmo depois de resolvido a situação turbulente, Davi também teve situação desagradável. Ei, Davi foi ungido por Samuel, foi orientado que não deveria pecar, foi orientado que não deveria errar, foi orientado que não deveria fazer. É tão fácil pegar um crente e acusar ele. É tão fácil dizer que você está fazendo dentro da igreja. É tão fácil apontar o dedo para nós e dizer o que fazemos, ou deixamos de fazer, por onde andamos. Davi errou com Betseba, sim, pecou, porque os seus olhos carnais bateu em direção a ela. Teve que perder seu filho, seu primeiro filho. Mas eu vejo quando Deus fala no Salmo 51, quando a espada estava descendo sobre a tua cabeça, Davi, ele pede misericórdia a Deus. Deus, ele tem de misericórdia de Davi. E eu vejo Deus exaltando Davi com Salomão, porque Salomão foi sucessor de Davi. Todos vieram, mas ninguém foi como Salomão, que naquele tempo foi o homem mais conhecedor, que Deus derramou por causa da sua ordenância, da sua obediência. Deus, ele continuou a geologia de Davi. Deus não se esqueceu. Deus não se esquece de nós de maneira alguma. Não importa o tamanho da situação, não importa o que tenham dito para mim e para você. Creia somente que Deus é aquele que vai diante de mim e de você. Aleluia, Deus. Deus é aquele que vai, mesmo que os judeus e as suas consequências transgressaram contra o rebanho do Senhor. Deus ainda continuou amando aquele povo. Glória a Deus. Muitas das vezes nós falamos assim: Senhor, somos merecedores, e está aqui, somos sim. Sabe por que somos merecedores? Porque o preço já foi pago na cruz. Aleluia. Nós só temos que valer a pena o preço que foi pago. Nós temos que aprender a valer a pena. Por que eu tive o chamado? Porque Deus me colocou nesse santo lugar. Porque Deus me deu a oportunidade de poder adorar a Ele. Porque Deus me deu a oportunidade de poder abrir a palavra e clamar o nome do Senhor. É dessa maneira que Deus, ele quer nos abençoar. Não seja você que queira voltar para o fim da fila. Deus, ele diz: se está no meio, corra para chegar à ponta. Se está na ponta, não saia da posição. Continua, luta, clama, louva. Porque eu sei do que Deus é capaz de fazer. E no momento certo é Ele que entra com a providência nas nossas vidas. Deus, Ele jamais vai deixar que nós venhamos perder. Como o Senhor, Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus.
todas as coisas cooperam para aquele que busca o Senhor. Não importa o tamanho da situação. Glória a Deus. Não importa o que você tem passado. Deus, Ele quer fazer acontecer na tua vida da onde não pode acontecer. Deus, Ele quer que você comece a ter mudança para que o nome dEle venha a ser glorificado. Filho, abre as tuas mãos. Deus, Ele diz nesse lugar hoje, filho, quando o Senhor te chamou para poder ser aquele que ia compor então o quadro de ministrante da palavra do Senhor, para poder fazer a obra do Senhor, tu ainda não sabia nem por onde, nem como iria começar. Mas Deus foi estruturando, Deus foi dando aí amadurecimento. E cada dia que vai passando, parece que em vez das coisas andarem da forma como tem que andar, parece que vai parando, vai bloqueando. Eis que até mesmo dentro da casa, aqueles que estão junto conosco, que oram conosco, parece não ter mais o mesmo brilho de olhar para nós e profetizar na nossa vida, porque acha que está tudo bem, quando na verdade nós precisamos cada vez mais que alguém, ou Deus, use alguém para falar conosco. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não se esqueceu do dia que você estava falando com Ele sobre aquele monte, quando você clamava e dizendo: Senhor, Tu me chamaste, mas ainda, Senhor, não entendi o que tenho eu que fazer. Muitos não têm olhado para mim da maneira como eu queria que fosse. Não é da maneira que você quer, é da maneira que Deus te chamou. Deus, Ele disse: prepara, porque estou preparando algo maior para ti. Mas para isso, Deus, Ele disse: se você vai ter que passar por um vale, e o vale que você vai passar, Ele entra contigo para o nome dEle ser glorificado. Deus, Ele coloca algo sobre as tuas mãos, como Ele te deu um sonho por esses dias e mandou você entregar, e vós disse: por que eu, Senhor? Porque Tu foi escolhido para isso. Aleluia. E Ele disse: se prepara, porque naquele lugar estou eu cuidando de vós. Aleluia, Jesus. Eu não sei se vós trabalham, mas Deus me mostrava uma carteira nas tuas mãos. Deus, aquele lugar, Ele disse: prepara, porque sou eu que mudo. Faço acontecer aonde não tem que acontecer, mudo aonde não tem mais esperança. E o Senhor disse: nesse lugar, hoje eu venho para mudar a tua história. Não importa. Deus não pregou aquela viúva de Serepta à toa. Aquela mulher não tinha nada. Tu hoje não tem nada. Mas abre as tuas mãos. Tu não vai fechar esse mês de outubro sem nada, não, filho. O que Deus assinou hoje na tua vida é a tua vitória. Tu perguntasse: Senhor, o ano vai acabar como na minha vida? Você testemunhando a tua vitória. Perguntar até como você iria fazer. Não se preocupa. Quem te chamou te carrega para te abençoar. Aleluia. Quem te trouxe nesse lugar vai se encarregar para poder te honrar. Quem te chamou pelo teu nome é aquele que vai segurar pelas tuas mãos e dizer: contigo caminharei, e contigo eu vou até onde tem que ir, para poder te dar aquilo que é teu por direito. Nada vai parar o que Deus vai fazer. O meu Deus, Ele diz hoje: eu estou quebrando toda a barreira, porque o meu nome vai ser glorificado pela vossa boca. Se prepara para o teu inimigo começar a vir. Se prepara para ele chegar. Ei, se o meu Deus ainda não mandar ele vir para te abençoar. Aleluia, Deus. O que é impossível para o meu Deus? Aleluia. Satanás tem que ouvir a voz do Senhor e obedecer. Aleluia, Jesus. E a ordem já foi dada a todo esse Glória a Deus. Se prepara, filho. Porque todos aqueles que têm chamado têm propósitos de Deus. Glória a Deus. Quando Deus, Ele olha, Ele sabe exatamente. Porque nada pode ficar
desacordado daquilo que Deus já assinou. Aleluia. E Glória a Deus, Pai eterno. Deus, Ele não dá sonho para quem não tem vida com Ele. Deus não entrega nada na mão de quem não tem cuidado para cuidar. O que Deus entregou nas tuas mãos parece ser difícil. Mas será que se fosse na mão de outro ainda continuaria da forma como está? Ou já teria acabado? Primeiramente começa por nós. Depois aqueles virão atrás. A Bíblia diz que Raabe tomou uma iniciativa. Seus pais vieram depois. Seus irmãos vieram depois. E até mesmo quem não merecia veio depois. José teve iniciativa. E seus irmãos se renderam aos seus pés. Ruth teve iniciativa. Por isso deu continuidade à geração aonde chegou até Jesus. Tamar teve iniciativa. Por isso teve a continuidade de toda a genealogia que nós já falamos. E por que tem que ser diferente no tempo de hoje? Aleluia, meu Deus. A iniciativa vem por nós. Se a iniciativa não vier por mim, como Deus vai poder operar? Se o pastor não pagar preço de oração, a igreja não pode ser abençoada. Imagine eu e você. Glória a Deus. Aonde você estiver, Deus Ele quer te usar. Aleluia, Jesus. Deus não pode me usar da maneira como eu estou. Então deixa Deus te mudar. Eu não consigo abrir minha boca para adorar a Deus, porque me faltam palavras. Pede a Deus palavras, sabedoria, para Ele entregar a tua vida, porque nós sabemos que é Ele que vai diante de ti. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, mas sozinho eu não consigo. Pede ajuda a Deus. É, Pai. Tá difícil, mas quem disse se fosse fácil, seria bom demais. Há sacrifício que temos que fazer para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Glória a Deus. Aleluia. A situação que nós temos que viver para depois testemunhar com abundância. Amém. Nada vai acontecer na minha vida se não tiver um propósito de Deus. Quando Deus Ele levantou um propósito, eu já não sabia para onde ir, mas Ele já sabia o caminho. Glória a teu nome, Deus. Hoje, Deus Ele quer fazer acontecer na tua vida. Deus Ele quer que a tua vida comece a ser restaurada. Deus Ele quer que você saia da posição que se encontra. Para que então o Senhor possa te ver melhor. Glória a Deus. Falar de bênçãos é fácil. É, papai. Eu quero ver viver as bênçãos. Falar de um acontecimento é fácil. Pastor, imagina aquela viúva sereta. Aquela mulher pegar um pedaço de bolo, o único que ela tinha. Ela tem que fazer um menor. Aleluia, Deus. E falar assim, meu Deus, a fome é tanta. Eu vou ter que ver esse profeta comer primeiro. E depois que eu vou comer, eu vou ter que ver ele saciar do melhor. E depois eu vou viver o melhor. Será que isso vai acontecer? Ei, se nós não aprendemos a oferecer o melhor para Deus, como que nós vamos querer receber o melhor dele? Se o meu melhor não for dado a Deus, de que maneira Deus vai poder abrir as janelas do céu e poder me abençoar? Fica de pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus, pelas tuas pisaduras, aonde no qual Ele nos chamou Santo de Deus. para pisar, nada vai poder parar, nada vai poder impedir
o que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Aleluia, meu Deus. Deus, Ele quer que nessa igreja hoje, o povo que Ele trouxe, não saia daqui disperso, mas saia dizendo: Senhor, hoje, a minha mudança já aconteceu. O que Deus Ele quer fazer, deixa Deus operar. Deus Ele jamais Aleluia, meu Deus. deixa os seus filhos desamparados. Quando Deus Ele chama, Ele sabe exatamente quem somos. Filha, Aleluia. quando vós adorar e louvar o Senhor aqui, vou sentir uma grande aflição dentro do seu coração. E a aflição que vós sentia não era pela adoração que você estava fazendo, não é pelo louvor que Deus te colocou sobre a tua boca. Não. A aflição que vós estava tendo era por uma palavra que foi dita. Por que voltaste? E não permanecesse aonde estava? Porque quando tu voltou, parece que o negócio piorou. Glória a Deus. E até mesmo falaram: você lembra dos dias que você estava fora? Você sorria melhor? Você estava melhor? Isso é mentira de Satanás. A Bíblia do Senhor vai dizer que quando o Senhor levou Jesus ao pináculo, no lugar mais alto, é assim que Ele faz com o crente, sabia? Quem pensa que crente não leva, que Satanás não leva? Ele leva a pessoa no lugar mais alto e fala: olha, tudo que tem aqui eu te dou, se vós não voltar. Mas se tu voltar, tu vai ter que entrar no deserto, tu vai ter que se humilhar, tu vai ter que ouvir pastor, tu vai ter que fazer isso, fazer aquilo. As palavras são muitas. Mas sabe o que meu Deus Ele diz? Não se preocupa, porque o mundo não nos adora como Deus nos adora. O mundo não nos quer como Deus nos quer. O que o mundo nos dá, Ele mesmo nos tira. Mas o que Deus nos dá, jamais pode ser tirado. Glória a Deus. O que Deus entregou na sua vida, filha, esse dom não pode ser tirado. O que Deus entregou na sua vida jamais pode ser tirado. Sabe por quê? Porque Ele diz: olha, o dobro eu entrego e multiplico sobre a tua vida. E quando você estiver me adorando, e quando você estiver clamando, e quando você estiver falando do meu nome, Deus está mudando o seu cativeiro. É nas suas lágrimas que você tem que começar a adorar a Deus. Quando alguém disser não dá certo, é aí que você vai adorar a Deus. Quando disserem que você fez mal escolha, é aí que você vai adorar a Deus. Quando disser para você: cadê o teu Deus? Adore a Deus, porque Ele foi quem te chamou, Ele que te colocou de pé novamente e te devolveu o brilho para o nome dEle ser glorificado. Por isso Ele te chamou e disse: caminha diante de mim, Senhor. Deus jamais se esquecerá de ti. Glória a Deus. Aleluia. E Satanás, ele está enfurecido, porque o caminho por onde ele queria te levar, ele não vai poder te levar mais. Sabe o que é isso, filho? Abre as duas mãos. As algemas foram quebradas. Aleluia. As algemas foram quebradas nesta noite. Sabe por quê? Eu vejo isso, olha, Deus abrindo duas portas em tua direção, filha. Eu não sei nem o que você está precisando,
mas eu vejo a porta se abrindo diante de ti. E eu vejo você dizendo agora, Senhor, qual porta eu abro? O Senhor fala, pode escolher, porque as duas são suas. Recebe a chave que Deus entrega nas tuas mãos hoje, porque Deus, Ele diz, a ti te honrarei nessa terra e te honrarei no céu, se somente se prostrar e me adorar e continuar me louvando, adorando o meu nome, e saberás que eu sou Deus diante de ti. Deus é aquele que não vai se esquecer de vós, porque Deus é aquele que está diante de vós. Quando Deus Ele nos chama, nada pode parar os adoradores do Senhor. Deus, nessa noite, Ele diz, olha, aquilo que era impossível, eu torno possível na tua vida. Enquanto eu estiver adorando, eu quero que você clame ao Senhor. Enquanto nós vamos adorar a Deus, louve o Senhor nessa noite, porque é noite de Deus entregar a tua vitória. Aleluia. Salve a mão da igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abre teu coração, igreja, para adorar o Senhor nessa noite. Abre tua alma para adorar o Senhor. Aleluia. Adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, não me interrompa. Quero adorar. Adore o Senhor nessa noite em espírito e verdade. O Senhor te conhece e Ele chama pelo teu nome. O Senhor sabe da tua dificuldade. Ele quer falar com você essa noite. Aleluia. Adore a Deus nessa noite, igreja. Receba a tua vitória nessa noite. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar com o sangue que Jesus por mim derramou. O que Ele fez? Me deu livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, a vez é nossa. Sou um povo adquirido, levanta a mãos escolhidos para serem chamados de adorador. Adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, não me derruba. Quero adorar. Aleluia, Senhor. Ora, a sua e a calaceia. Amava que era a sua e Deus, nessa noite para te adorar, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mesmo chorando, quero adorar. Mesmo sofrendo, quero adorar. Com o coração sangrando, quero adorar. Se tu não gostas de barulho, sai de perto de mim. Quero adorar.
sentir a tempestade maior. E eles começaram a olhar, um querendo pular, outro querendo saltitar, outro querendo dizer: e agora? Sou pescador, mas não sei nadar. Há um Deus na tua embarcação que levanta as tuas mãos em tua direção e diz: olha a tempestade, estou eu acalmando nessa noite. Receba a tua vitória nessa noite. E as palmas louvam e adoram o nome do Senhor. Se eu estiver limpando ele, tratando dele, vocês não vão bom, né? Vocês estão me entregando para eu tratar deles. Aleluia. Quando eu estiver trabalhando, não punha a mão. Eu vou te devolver ele recuperado. Glória a Deus. Eu vou te devolver ele transformado. Eu vou te devolver ele limpinho. Brilhante. Pegou, olhou, realmente a sujeira está impregnada, mas eu tenho um produto que é eficaz. Aí o Orives pegou um lugar, levou no lugar um compartimento chamado fornalha. Abriu e colocou o barro lá dentro da fornalha. Sem toquenejar. Pois não. Porque o Senhor não sai para fazer alguma coisa. Eu não costumo abandonar os vasos em processo de purificação. E o que acontece se o Senhor abandonar o vaso em processo de purificação? Ele pode passar no ponto. E nenhum vaso pode passar um minuto a mais dentro da fornalha. Porque senão perde toda a estrutura e para mais nada serve. E quando é que o Senhor sabe que ele chegou no ponto? Quando eu consigo refletir a minha imagem. Meu Deus! Aí eu tiro. Está pronto. Está pronto para uma grande obra. Pode usar ele em lugar de destaque. Todo mundo que olhar para ele vai ter. Realmente, aquele vaso passou por um grande processo de purificação. Ei! Dá tempo ainda, tá? Dá tempo ainda de fazer essa grande obra. O mundo quer nos ofuscar. O mundo quer nos sujar. O mundo quer tirar o nosso brilho. Mas ainda dá tempo. Da gente dizer não para o mundo. Para que nós possamos ser usados na presença do Eterno e na presença do Senhor. Amém, amado? Amém. Olha, 2 minutos de consideração, minha esposa já longa. Amados, nós temos um ministério lindo, maravilhoso, que Deus nos deu. Para muitos não significa nada, mas para nós é pequeno, mas é muito, porque nós estamos numa batalha tentando alcançar galardão. Lembre-se que Ana, ela subiu durante 20 anos. 20 anos, Ana subiu para orar no templo. Deus, me dá um filho, 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 me dá um filho. 20 anos! E nunca recebeu. No 21º ano que Ana subiu, ela disse: Deus, vou fazer um negócio. Eu estou vendo que o profeta Eli está velho. O filho dele está bagunçando a casa. O Senhor me dá um filho, porque eu estou vendo a necessidade da tua obra. O Senhor me dá um filho e eu oferto ele na tua obra. Quando ela olhou para a necessidade da obra, Deus falou: já saiu da casa. Já saiu da casa. Depois que ela ofertou na obra, eu disse que ela teve mais 5. Ei, nós dizemos que somos cidadão do reino, mas quando a nossa cidadania é aprovada, nós deixamos a desejar. O rapaz que ele chegou e falou assim: Mestre, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? Ih, eu já faço isso dali pequenininho, eu já pulo do pedal, já faço aviãozinho, já faço mistério. Eu sou cidadão do reino. Então tu já é crente. Já pula do pedal, já é cidadão do reino, mestre. Eu vou provar a sua cidadania. Pega o que você tem e abençoe a minha obra. Ele passou no teste. A nossa cidadania é provada a cada vez que nós vemos a necessidade da obra e nada fazemos. Essa foi a minha maior dificuldade de dizer sim para Deus. Porque eu disse para Deus: esse povo que se chama pelo teu nome, ele que comprou uma pizza e abençoou a obra missionária, eles preferem comprar uma pizza, ele não abençoou a obra missionária. E Deus falou: fica tranquilo, nem que eu tenha que usar o ímpio. Você vai fazer essa minha obra. E nós estamos aqui
Quem já ouviu falar aqui no Bom Prato? Quem já ouviu falar no Bom Prato? Nós compramos vários chips de almoço com real. E a eleição da colheita de evangelização.